da cidade. O Pará é o maior produtor de cacau do país, responsável por 52% da produção brasileira, presente em 29 municípios dos 144 existentes no estado. A cacauicultura paraense vem ganhando protagonismo na agricultura nacional. São atualmente 26 mil produtores em todo o estado, sendo que 95% deles vem da agricultura familiar. E o grande responsável por este sucesso, é claro que foi e é a nossa querida CEPLAC, presente no estado desde 1974. O agronegócio é responsável por 21% do PIB paraense, que tem, é claro, o cacau como uma das principais economias do estado. Por isso, o Acorda Brasil de hoje, dessa sexta-feira, dia 16 de abril, dando seguimento à nossa série A Quem Interessa o Fim da CEPLAC, o nosso convidado vem lá do Pará, exato, desse estado rico em cultura e em agricultura. Quem vai ocupar a nossa bancada virtual aqui do Acorda Brasil de hoje é o paraense, chefe de pesquisa e extensão da CEPLAC, o Fernando Bendes. Ele é um dos dirigentes, gente, que pediu a exoneração do seu cargo diante ao descontentamento com a condução do atual diretor-geral da instituição. Então, ele vem aqui falar um pouquinho para a gente sobre a cacauicultura e, é claro, sobre a sua atuação e a atuação da nossa querida CEPLAC lá no Pará. Muito bom dia, Fernando. Uma honra, viu, recebê-lo aqui na nossa bancada virtual do Acorda Brasil. Eu é que agradeço. Um bom dia para você, para os seus ouvintes. Para mim é um prazer poder interagir com vocês aí, falar alguma coisa sobre a cacauicultura aqui no estado do Pará. Vamos começar aqui, primeiro dando um alô especial para os nossos seguidores paraenses, né? Esses apoiadores da nossa causa CEPLAC e Cacauicultura, representados aí pelo Eupídio Neto, que também é um extensionista ceplaquiano e ativista, né, dessa causa de revitalização da nossa instituição, e para o deputado federal do PTB, o Paulo Benson, ele que também tem como uma das bandeiras a questão da agricultura e como norte, né, dessa atuação do seu mandato, personagens importantes para todo esse desfecho que a gente busca ter e levar em torno da questão da cacauicultura e da CEPLAC. Vamos começar, Fernando, conhecendo um pouquinho você, né? Fala um pouquinho sobre o seu histórico dentro da CEPLAC, como que se envolveu nessa parte da agricultura, como é a sua atuação dentro da CEPLAC do Pará, esse estado tão rico para o nosso Brasil. Bom, eu sou paraense, né? Nascido e criado aqui. É minha origem toda do norte, porque a minha mãe é natural de Parintins, no Amazonas. Então eu sou assim, brancão assim, mas as minhas raízes paraenses não tão bonitas como as meninas paraenses, que têm a cor de jambo, né? A cor diferente. Mas eu sou paraense, entrei na CEPLAC em 1980, porque me formei como engenheiro agrônomo em 1979. Em 1980, por concurso, entrei na CEPLAC e fui direto trabalhar em Rondônia. Trabalhei lá durante 7 anos e depois vim para o Pará, não, que eu passei aqui só 6 meses, fui direto para o estado do Ceará, onde me abrigaram lá para fazer a minha primeira pós-graduação, fiz mestrado em Economia Agrícola na Universidade Federal do Ceará, depois voltei para Belém em 1989, e aqui fiquei, não deixaram eu voltar mais para Rondônia, fiquei aqui, e aqui estou hoje, desde esse tempo, completei este ano 41 anos aqui na CEPLAC, comecei trabalhando como extensionista, e depois, por conta de fazer pós-graduação, eu tive a oportunidade que foi sempre oferecida, né, pelo sistema de educação do governo federal, fiz doutorado e, mais recentemente, fiz um pós-doutoramento na Universidade de Coimbra e estou por aqui compreendendo a cultura do cacau no Brasil e no mundo e tentando, com esses conhecimentos, ajudar os produtores de cacau
do Brasil como um todo, mas em especial a cafeicultura paraense, porque aqui é a minha base e faço isso há 41 anos. É um resumo da minha história. A cultura paraense, ela conta aí com 95% dos produtores da agricultura familiar, correto? Né? Correto. Que é bastante relacionado com o trabalho desenvolvido pela CEPLAC, no que compete à questão da extensão rural, que é uma função que, infelizmente, foi retirada da nossa instituição no ano passado. Daí, Fernando, eu quero que você diga como é que é possível estabelecer um equilíbrio no campo, junto com esses produtores, que na sua maioria são de pequenos, médios, né, que ficaram de uma hora para outra sem o acompanhamento dos técnicos de uma instituição que os acompanham há mais de 4 décadas, né, em uma cultura cujo cultivo ainda é tão necessitado do contato e do cuidado do homem, no caso, o manejo da cultura, da cacauicultura, ainda é muito presencial, né, ainda é muito dependente da mão de obra humana para essa questão de se ter a qualidade das amêndoas. Como é que você analisa essa remodelagem com esse fragelamento da nossa CEPLAC? Bom, primeiro de tudo, para nós que trabalhamos com extensão rural desde o início, né? Ou seja, eu acabei aprendendo a fazer o trabalho de agrônomo no campo, com a extensão rural. Então, os 7 anos que eu fiquei contínuos no campo, fazendo extensão rural, fez com que a incorporação desse DNA, né, de muita proximidade com o produtor, de tentar entender o produtor nas suas mínimas necessidades, acaba por nos contagiar. Então, o que eu posso dizer numa palavra é que eu estou muito triste. Imagine uma pessoa como eu, que tem 65 anos, aliás, ontem, quinta-feira, eu fiz 65 anos. Parabéns. Então, imagine o que vai no estado d'alma de tristeza, né, de saber que, de repente, os agricultores ficaram sem assistência. Por que eu digo de repente? Porque em 1957, quando foi criada a CEPLAC, aí não me interessa qual foi o governo, para mim não me interessa. Me interessa que foi o governo que optou para que o desenvolvimento dessa atividade agrícola no país fosse feito por uma instituição que, não para minha admiração, mas para aqueles que não conhecem, uma instituição que é reverenciada no mundo inteiro. No mundo inteiro. Eu tenho participado de muitos fóruns internacionais representando o Brasil, e toda vez que a gente chega num fórum internacional desse, todos querem saber quem é o representante da CEPLAC, porque sabem que a gente tem alguma mensagem para levar. E aí, de repente, e aí não me cabe julgar por que foi tomada essa decisão. O governo ele tem os seus agentes de tomada de decisão e assim o fazem. Agora, nós, como partícipe do governo e principalmente como cidadãos, nós temos a possibilidade de opinar. E eu não compreendo porque uma instituição que tem o sucesso que tem, pelo modelo que foi empregado, onde abriga ou abrigava, né, a educação, a extensão rural e a pesquisa sobre o mesmo teto, fruto essa tipologia de levar conhecimento fez da CEPLAC e do Brasil, né, o sucesso que é em nível internacional. E aí, de repente, acontece isso e o de repente fez com que os agricultores não saibam, ou não soubessem, ou não estão sabendo ainda a quem recorrer, porque não houve uma substituição. Eu, né, como cidadão, preocupado com isso, ordeiramente fiz uma carta ao presidente Jair Bolsonaro, porque ele é o nosso presidente. Eu fiz uma carta para ele, dando a minha opinião sobre isso e apresentando uma alternativa, porque eu posso até entender, né, se alguém me explicar tintim por tintim, eu acho que eu ainda tenho, muito embora a idade, eu ainda tenho cognição para entender as coisas ou refletir sobre, a motivação, mas não compreendo porque isso teve que ser um rompimento. Nós poderíamos fazer um tempo de amortecimento, onde nós tivéssemos a capacidade de repassar conhecimento, infraestrutura e tudo aquilo que a CEPLAC acumulou ao longo do tempo,
para aqueles que viessem a se interessar por tocar, como se diz por aqui, a agricultura a partir do cacau, né? Os estados, no nosso caso em particular, o estado do Pará, que tem sim muito interesse pela agricultura paraense, para poder fazer as coisas sem esse intervalo de tempo que é preciso levar para você adquirir conhecimento, porque na nossa ótica isso não acontece do dia para a noite, isso precisa entre 15 e 20 anos para começar do zero. Para que isso não se desse, eu apresentei uma sugestão de fazer isso com o Estado, num tempo de amortecimento entre 3 e 5 anos, que aí sim você poderia passar isso daí, porque considerando que a CEPLAC não contrata ninguém há 32 anos, né, Exato. seria muito interessante aproveitar aqueles que ainda existem por aqui, né, porque nós não podemos mais contar, primeiro, com os que já morreram, segundo, que os já estão aposentados. Então, os que sobraram são muito poucos. 70% podem se aposentar neste minuto que nós estamos conversando. Exatamente. Para que lado vai o conhecimento? De que forma você vai fazer com que esse conhecimento chegue àqueles que precisam e necessitam num curto espaço de tempo, né? Pode ser até que eu esteja enganado, exista um equívoco nisso por conta da paixão, né? Porque a paixão leva a gente a cometer alguns equívocos, né? Os arroubos da paixão fazem com que isso aconteça. Mas é preciso que alguém diga para a gente, não, está errado, você não está pensando certo, a ideia é essa aqui, não é essa. Então, realmente, a opção pela palavra tristeza é ela que me cabe, porque a gente sabe da dependência do cacauicultor, e isso não é uma especialidade brasileira. O mundo da cacauicultura, nos seus 61 países produtores de cacau, todos têm a mesma característica da cacauicultura brasileira, do ponto de vista da exploração de cacau. Não estou falando do ponto de vista político, mas do ponto de vista da exploração. Todos são agricultores familiares. A média mundial da área de cacau é menos do que 6 hectares por produtor. Então, são produtores que necessitam muito, muito da presença do Estado para poder progredir. Exatamente. A tua forma de expor esse assunto é o que ecoa no universo das pessoas, mesmo aquelas que não estão diretamente relacionadas com o universo da agricultura, mas que entendem a importância da esfera CEPLAC, da esfera instituição que lida com uma cultura específica, que lida com um entendimento sobre algo. Nós temos aí 65 anos de história da CEPLAC que não deve ser retirado, jogado no lixo em questões de dias, né? Há um processo de transição, há uma necessidade de se perpetuar esse legado para outras gerações em outro segmento, mas que esteja, sim, trabalhado isso, que não é pouca coisa, né? Temos muito a acrescentar. E aí, Fernando, entre a tua qualificação técnica, eu vi o fato de ser doutor em sustentabilidade socioeconômica nas áreas cacaueiras da Transamazônica, que é um assunto, né, que meio que uniformiza o interesse de todos os brasileiros, porque une aí economia, agricultura, preservação ambiental, turismo. Mas, embora muitas pessoas tenham uma certa simpatia por essa fusão que a cacauicultura permite, né, poucas delas possuem conhecimento suficiente sobre como essa fusão é possível. Daí eu queria que você explicasse um pouquinho para os nossos seguidores de que forma a cacauicultura ela consegue unir esses principais pilares nesse lance socioeconômico para ser talvez a única cultura agro presente, né, que consegue unir na prática o conceito mais real sobre a palavra sustentabilidade. Eu gosto muito, eu tive que fazer uma revisão muito extensa na publicação do meu último livro sobre agronegócio, porque eu faço uma homenagem aos portugueses, né? Porque não fosse o dinamismo dos portugueses, o agronegócio cacau, pelo menos aqui no estado do Pará ou na Amazônia, não seria do tamanho que é. E existe uma referência muito importante que faz a conexão com o que você está me perguntando, que é quando a frota do Pedro Teixeira chegou em Iquitos para retornar, ele não tinha escrivão na frota.
Então, porque o que foi disse: eu não volto nem a pau por esse rio, isso é muito perigoso. E aí tinha um jesuíta lá, espanhol, corajoso, e disse: eu volto e escrevo. O nome dele é o padre Cristóvão Acunha. E no livro dele, que foi publicado em 1671, em Madrid, tem uma frase lá que ela é exemplar por dia de hoje. Esse jesuíta era um profeta, né? Só pode, porque ele disse assim, está escrito lá assim, que dentre os 4 cultivos observados por ele ao longo da viagem, seria o cacau aquele que poderia enriquecer não um reino, mas vários reinos. Ele deixou gravado isso numa data tão remota. E ele viu o cacaueiro da forma como nós cultivamos hoje, nos subbosques, debaixo da floresta, né? Então, muito embora o termo sustentabilidade ele seja muito moderno, né? Ele bem que poderia ter profetizado essa palavra, porque era do que ele estava falando, do que ele estava falando. Então, falar de sustentabilidade e olhar uma cultura do cacau, e eu propositadamente coloquei essa imagem aqui atrás. Essa imagem aqui atrás é uma imagem da nossa estação de recursos genéticos, aqui próximo a Belém. Ela é uma área de 270 hectares que foi comprada pelo governo federal, entregue à CEPLAC em 1978, que era um pasto degradado. Todo mundo sabe o que é um pasto degradado. E hoje são 200 hectares de floresta revigorada com todos os exemplares, ou quase todos os exemplares, dessa região metropolitana de Belém preservados e colocados lá. Hoje nós temos a maior concentração de acapu, que foi quase dizimado para ser tutor de pimenta do reino, ali naquela estação, e nós distribuímos sementes dessa planta lá. Então, é um dos maiores exemplos de recuperação de áreas antropizadas, é o cacaueiros em sistema florestal. Aí nessa área, e é assim em qualquer lugar do mundo, foram recuperados nascentes, a microbiologia do solo, a reposição de matéria orgânica, mudança de um regime climático. Né? Esse local aí é um microclima, onde as chuvas acontecem de forma diferente, e voltou para ali, numa franja florestal que liga a um abastecedor de água de Belém, os animais. Nós temos aí macaco, coati, tudo que é bicho, cobra, que nem existia mais, nós temos lá. Então, falar de sustentabilidade para o cultivo do cacaueiro, eu já tive a oportunidade de visitar vários países que exploram o cacau, né? E a gente se sente muito em casa quando isso acontece, que a gente constata essa finalidade mais do que importante de cultivar uma atividade com aspectos econômicos tão relevantes, né? Uma cadeia de valor que já ultrapassou os 130 bilhões de dólares. Quer dizer, nós não estamos falando de uma coisa pequena, estamos falando de uma coisa muito grande, mas que tem essa, vamos dizer, essa potencialidade já ultrapassada, mas totalmente certeza, de que é a partir dela que você pode desfazer todos esses, vamos dizer, essas frases de efeito que colocam o Brasil à margem de um país que se preocupa com as suas terras. Né? O Estado do Pará, desde 1996, por uma diretriz do governo federal, a partir da CEPLAC, só distribui sementes para a expansão da cacaucultura aqui no estado em áreas alteradas. Essa atividade, o Cacaueiros em Sistemas Florestais, de 1996 até hoje, foi responsável por recuperar o passivo ambiental em 150 mil hectares. Isso não é brincadeira, isso aí são alguns milhões de toneladas de carbono armazenado, que ninguém fala, que ninguém fala. E assim é no mundo, onde esse tipo de agricultura faz com que, além de reverter os danos que foram cometidos pelo meio ambiente, favorecem ao produtor renda digna, porque o que o produtor precisa, de qualquer que seja a atividade, é dignidade, porque se nós somos hoje entre 20% e 25% só no campo, são esses 20% ou 25% que são responsáveis por matar a fome de 75% ou 80% de nós que estamos na cidade. Então, o que o produtor precisa é dignidade, valorizar o esforço que tem sido feito
para poder manter e reverter isso em economia para o nosso país em particular, protegendo a natureza. Então, a sustentabilidade que uma atividade dessa oferece para um país que quer estar entre aqueles responsável pela manutenção do seu meio ambiente, e nós temos isso em muito, as franjas ou o que sobrou da Mata Atlântica estão protegidas porque tem cacaueira embaixo. A floresta amazônica, nos seus principais territórios de exploração, tem uma grande parte protegida por conta do cacaueiro que está lá. É disso que nós estamos falando, né? Então, estamos falando de possibilidades de reflexos nacionais a partir de um agricultor que só precisa de dignidade. Para mim, isso é sustentabilidade. Exato, e aí você toca num assunto que é muito... tá na atualidade, falar sobre essa questão dos aditivos de carbono, né? E quando a gente observa esse assunto, aditivos de carbono e a cacauicultura, a gente consegue entender que o trabalho da produção de cacau nativo consegue absorver bastante esse aditivo de carbono, mas para o cidadão, ele ainda não entendeu a conexão e o que isso pode representar de lucratividade para o país em termos de potencial econômico. Sintetiza aqui um pouquinho para a gente conseguir, digamos, popularizar essa ideia, né, de que como a cacauicultura ela não está simplesmente ligada ao universo de quem produz o cacau, e sim há uma questão também de grande força na economia do nosso país, porque vem atrelada a essas questões que estão aí em alta no mundo e que nós temos um grande patrimônio e ainda não foi devidamente explorado, talvez pela falta de visão sobre a grandeza que nós temos em nosso solo, né, em nosso fruto de ouro. É verdade, é verdade. Os países que são donantes, né, para todos os outros países dos quais são rotulados como países em desenvolvimento, né, principalmente esses que estão na faixa do Equador, né, o Brasil é um deles, os países da África subsaariana são outros, os países da Ásia também, né, então, mas todos estão nesse patamar. A visualização, isso é uma interpretação pessoal, né? Eles são donantes, mas querem dizer para onde vai o dinheiro, né? Isso é um negócio complicado, porque como é que eu estou doando o dinheiro para já vinculado a uma responsabilidade ambiental e eu ainda tenho que dizer para quem tem que ser dado? Isso daí é um negócio que me deixa muito me deixa com muitas dificuldades de entendimento. Bom, mas é uma outra questão. O certo é que o nosso patrimônio já pronto, disponível, né, para poder fazer qualquer tipo de negociação que se reverta para a produção, está aí, está aí. Né? Evidentemente que as negociações internacionais elas têm que ter nas suas contabilidades quais são essas proporções. E o governo federal, através da CEPLAC, tem. Né? Imagine, né, por exemplo, meus irmãos aí baianos, né, com essa abundância, um pouco mais de 400 mil hectares de cacaueiro protegendo a Mata Atlântica. Né? Estão em cima de um tesouro que você imagina que o Dr. Manfred Miller, que já foi entrevistado por você, nós fizemos uma revisão agora há pouco sobre isso daí, né? E temos uma métrica sobre o carbono em sistemas agroflorestais com cacaueiro. Para ser bem razoável, né? Para cada hectare de cacaueiro que tem instalado aí na Bahia, são 120 toneladas de carbono que tem armazenado. Imagine você multiplica isso por 400 para dar uma conta boa, porque é fácil de fazer, né? Isso daí vai dar quase 500 mil toneladas de carbono aí, e uma tonelada de carbono, para a gente ser bem barato, está 10 euros no mercado internacional. Isso aí são alguns bilhões de reais que poderiam ser revertidos para a economia do cacau, sem nenhum prejuízo para o orçamento público, sem nenhum prejuízo para o orçamento público. Né? É esse tipo de negociação que a gente tem que chegar. Aí o pessoal começa a criar dificuldades, né? Dizendo que mas os projetos têm que ser compactos, que tem que estar tudo junto. Não precisa, porque essa é uma lavoura que ninguém tem vontade de exterminar.
Ex Ninguém tem vontade de terminar. Ao contrário, as pessoas ou querem expandir e cada vez tratar mais por conta da longevidade dela. Então, qualquer contrato que seja feito nesse critério de manutenção do carbono armazenado entre 30 e 50 anos, é garantia total, porque ninguém vai mexer no cacaueiro, porque a longevidade dele é um pouco maior do que essa. O nosso híbrido mais antigo aqui está prestes a completar 50 anos e continua produzindo, em média, 1 quilo por pé ou 1.000 quilos por hectare. Produtividade muito querida em termos internacionais, uma das maiores do mundo. Uma planta com 50 anos. Então, eh, eu preciso entender, e quero crer que nós temos inteligências suficientes dentro do governo capaz de pegar essas informações e fazer negociações bem oportunas, de levar isso para aqueles que realmente, realmente têm no coração o interesse de contribuir para que, no nosso caso aqui, não que a Amazônia fique intocada, mas que a Amazônia seja utilizada produtivamente e mantendo os recursos ambientais todos protegidos, né? Nós não somos bobos, nós sabemos o quanto isso é importante para nós e para o mundo, mas nós sabemos manejar a floresta, tanto faz que ela seja aqui ou na Bahia, no Brasil como um todo. A inteligência agronômica brasileira, ela é muito boa, ela não perde nada para as outras inteligências, aquelas que nós achamos super inteligentes, absolutamente não. O Brasil é um dos países mais eficientes em termos de produtividade nos cultivos agrícolas. Não é à toa que das 5 commodities mais importantes no mundo, o Brasil está entre elas. Das 10 mais importantes, o Brasil também faz parte. Então é essa inteligência que está a favor da produção, né? Imagine se o agricultor souber se cada hectare dele lá tem 120 toneladas de carbono, e que ele tem Nossa, para cada tonelada daquele 10 euros, né? E nessa brincadeira são 1.200 euros. O euro, o euro barato aí a 7 reais, isso dá o quê? Dá pelo menos um pouco mais de 20 mil reais para cada hectare dele lá olha. por ano. E ele não tem isso, ele tem muito mais. Isso seria uma grande ajuda. Evidentemente que nós não vamos fazer ajudas individuais, né? Um dinheiro junto é muito mais fácil de você reproduzir acúmulos de ajuda e de desenvolvimento muito mais eficientes. É disso que nós estamos falando aqui. Exatamente, Fernando. E quando a gente trabalha essa ideia e essa questão de deixar muito clara a lucratividade em torno dessa questão da cacauicultura, a gente não tem como não olhar para a CEPLAC e não vê-la como o grande instrumento de proliferação de toda essa potencialidade, né? Muito embora haja hoje, por conta de todo esse sucateamento, esse fragelamento da instituição, um pensamento interno dentro do governo, e isso não é de agora, isso já vem de muitos outros governos, não estamos falando do governo atual, isso é algo Uhum. que já vem de forma sistêmica, de que o que a CEPLAC oferece, outra instituição é capaz de suprir, de atender normalmente. Mas o que nós sabemos, e todos vocês acreditam que o pensamento de quem tem, você tem 41 anos dentro da instituição, você sabe muito bem o que foi produzido ali, o que é pensado ali, o que vem em termos de peso conceitual para a questão da cacauicultura. E aí eu queria que você sintetizasse de uma maneira muito objetiva. Por que a CEPLAC é única nesse segmento de poder ela dar continuidade, poder ela lidar com estas questões que nós estamos observando de grande potencialidade e oportunidade dentro da questão da cacauicultura? O que faria o governo hoje dizer, manter a CEPLAC e retomar, porque a nossa batalha, acredito, que o que seja de todos nós, é de retomar, sim, assistência rural e o segmento da pesquisa também dentro da instituição, da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira. O que a torna diferente e necessária ao Ministério da Agricultura? Bom, ela é diferente e necessária. Ela é diferente porque o Brasil fez a opção de criar uma instituição diferente mundialmente, né? O fato de ter atribuído a essa instituição o teste, porque isso foi um teste.
Ninguém sabia na oportunidade, em 1957, a ideia de uma instituição como a CEPLAC se ia dar certo ou não. Mas, né, como iniciantes, né, ou os testados, não se movimentou na direção do recuo. Ao contrário, os que nos antecederam foram muito corajosos, aceitaram o desafio e criaram, do ponto de vista institucional para o Brasil, uma instituição que reuniu as melhores inteligências numa única atividade. Essa pode ser uma crítica por conta do exercício de uma única atividade. Mas eu garanto que não existe no mundo hoje uma instituição que detém tanto conhecimento de cacau quanto a CEPLAC. Não tem. Nós somos requisitados, por exemplo, eu estou participando nesse momento, e ontem foi um dia de um fórum internacional dos 5 maiores países produtores de cacau no mundo. O Brasil não faz parte, mas o Brasil foi convidado por conta do seu conhecimento em sistemas agroflorestais de cacau. E o Brasil foi convidado através da CEPLAC. Então, essa experiência de 64 anos atribuiu àqueles que aceitaram o desafio o acolhimento do conhecimento. E, aos poucos, na evolução do sistema, né, apostando, e ele foi dando certo, reuniu-se no mesmo lugar esse conhecimento. Não se deu chance, e aqui eu não quero dizer se está certo ou está errado, mas manteve o Brasil na liderança. O Brasil é o único país do mundo que está na cadeia produtiva do cacau em todos os momentos, em todos os elos ele está lá presente. Isso foi uma construção. Então, hoje, na CEPLAC, dos que restaram, né, nós fomos mais de 4.000 funcionários, 4.200, 4.300. Hoje, a gente não tem 1.000, né? Então, dos que restaram, está ali concentrado o conhecimento. Então, isso faz da CEPLAC hoje essa experiência bem-sucedida e essa essencialidade de, na decisão de acabar, usar desses que sobraram para aquele que for feita a substituição, se também for uma escolha brasileira, né, esse repasse esteja garantido. O Brasil detém hoje o maior banco de germoplasma de cacau do mundo. A primeira expedição botânica que aconteceu no Brasil foi em 1965, liderada pelo nosso saudoso cientista Paulo de Tarso Alvim, que veio da Bahia fazer essa expedição aqui no Pará. Então, nós temos tantas possibilidades para poder usar e apresentar para o mundo estocadas, que elas não podem ser perdidas. Aí está a essencialidade da CEPLAC. Eu não quero dizer que ficar aqui pisando no passado, no saudosismo, como algumas pessoas falam sobre isso, né, que a gente está querendo manter o nosso cantinho. Não é isso. Todo mundo sabe que esse é um trabalho, vou cair no jargão popular do sacerdócio, e é mesmo, né? Basta vir trabalhar na Transamazônica aqui para ver se é bom, né? Basta ir trabalhar nas zonas mais internalizadas aí do sul da Bahia, qualquer uma delas, para ver se é bom, né? Ninguém quer fazer isso, né? O pessoal quer saber quanto rendeu o cacau no final do ano. Mas esse é um trabalho que está na mão desses poucos que restaram. Então, se eu pudesse sugerir alguma coisa para os detentores do poder e aqueles que tomam a decisão, é que pudessem experimentar, né, utilizar e bem utilizar esses que restaram para poder fazer do Brasil um Brasil mais próspero e melhor no que se refere a tudo que ele angariou nesse passado, né, de ser uma expertise mundial em cacau, antes que, no caso do Fernando Antônio Teixeira Mendes, a tristeza caia profundamente e ele prefira se aposentar. Porque eu posso me aposentar neste minuto, né? Eu tenho 41 anos de serviço público, então eu posso fazer isso. Mas eu não tenho ainda essa vontade. Eu não tenho essa vontade. Eu quero crer que o que a sociedade já me deu, né, de ganho intelectual, eu ainda tenho tempo de retribuir
por mais que digam que eu já retribuí muito, não. Eu ainda tenho vigor, eu ainda tenho minhas possibilidades de pensar ainda estão ativas, então eu me sinto pronto para ainda continuar produzindo. E assim são meus colegas, estão prontos para poder oferecer aquilo que de melhor eles têm. O que nós estamos pedindo, o que nós estamos querendo e o que nós estamos propondo é uma oportunidade de dividir nossas experiências, nosso conhecimento e aquilo que a gente pensa sobre desenvolvimento agrícola. E claro que a nossa especialidade é em cacau. É isso que eu penso que seja possível ainda fazer, né? O Brasil anda muito ameaçado nessa sua condição das relações com o meio ambiente, né? Mas a cacauicultura pode ser uma vertente muito importante e sadia para amenizar esses impactos, porque nós fazemos isso muito bem. O Brasil é muito bom nisso aí, né? E temos que aproveitar enquanto a tristeza do Fernando não chegue na tristeza dos outros 799, se forem 800 fechados, para que a gente não assuma a condição de tudo bem, eu vou jogar a toalha, eu vou me embora. Eu acho que isso vai ser o pior que possa acontecer. Pois é, e essa tristeza, né, surgiu também com um sentimento de indignação, né? Você foi um dos que pediu a exoneração do seu cargo de chefe do Departamento de Pesquisa e Extensão da CEPLAC por descontentamento à postura do atual diretor-geral da instituição. E aí eu queria saber de ti, Fernando, qual o motivo, claro, dentre todos que a gente já vem batendo aqui em torno disso, mas a atitude mais específica que você sentiu que atingiu diretamente a estrutura da CEPLAC, do desenvolvimento da CEPLAC aí no Pará, promovida por essa nova direção da CEPLAC, nível de Brasil. Bom, essa é uma pergunta muito complexa, né? Porque ela tem muitas arestas para que as pessoas saiam, né, contornando com uma lima para tentar arredondar cada uma delas, né? A minha decisão de não participar da administração, ela foi redigida em uma carta que eu mandei pessoalmente para o nosso diretor, né? Aonde eu alinho lá todos os meus motivos e evidentemente que nós tivemos uma relação, principalmente com o que eu falei anteriormente aqui, da carta que eu mandei para o presidente da República, em que eu não me senti contemplado no esforço que poderia ter sido ou está sendo feito nessa relação da CEPLAC com a sociedade, né? Nós precisamos avançar em relação às determinações que vêm do governo federal, né? Como funcionário público, eu entendo isso, e aqui não vai nenhum desrespeito a qualquer autoridade, é muito mais na minha função de cidadão, né? Eu sinto que a nossa ministra ela não está tendo acesso a informações relevantes que estão fluindo, tanto do ponto de vista institucional quanto do campo, para poder fazer com que esses entendimentos aconteçam de forma mais justa, ou seja, ouvir aqueles que têm o que dizer, né? Porque somos nós que estamos sentindo. O nosso diretor atual, pessoalmente, e ele sabe disso, eu não tenho absolutamente nada contra ele como pessoa, absolutamente, né? Não posso aferir se a formação dele é adequada ou desadequada. Isso não é uma questão. Ele é um servidor público, tanto quanto eu, que estava num outro ministério, que por algum motivo, por alguma razão, e não sei dizer qual, ele vem acabar tendo a responsabilidade de gerenciar uma instituição do tamanho da CEPLAC e com esse histórico da CEPLAC, né? Eu já tive a oportunidade de dizer para o nosso diretor que a formação dele, né, ele é um engenheiro elétrico com especialidade em tecnologia da informação, né? Poucos são os pontos
que ligam uma coisa à outra, né? Na minimização disso, existe apenas dois pontos, né? E nada, dificilmente, porque o nada é muito forte, mas dificilmente você encontrará alguma coisa que somente dois pontos ligam as coisas e está tudo consertado. Ainda mais numa instituição do tamanho da CEPLAC, com o histórico que ela tem. Então, é preciso, o que nós dizemos, ter esse DNA desenvolvido, mesmo que você não estabeleça ele dentro de você, para poder entender essas razões que a gente, aqui no popular, a gente diz assim, ir para cima. Ir para cima, não, existe uma outra vertente, existe outra coisa, existe isso. E conversar, e ter esse acesso livre com os tomadores de decisões, para que todos os lados sejam ouvidos, todos os lados sejam ouvidos. A maior reclamação, ou aquilo que ainda nos move, né, para esse recuo administrativo, é que as oportunidades de diálogo com aqueles que estão diretamente com, vamos dizer assim, com a caneta na mão para tomar decisão, e por conta dessa engenharia que fizeram no serviço público com a CEPLAC, não dá essa condição ao diretor atual, não dá, ele não tem esse poder, né? Nós estamos vinculados, e aí desculpe a expressão, esdrúxulamente a uma secretaria, sendo uma instituição singular, né? Ou seja, existe aí eu não sou advogado, então eu não posso nem me arvorar em falar muito sobre isso, mas existe uma incompatibilidade administrativa que está relacionada ao nosso posicionamento atual. Isso faz com que as decisões que poderiam ser tomadas diretamente com a ministra, que no caso hoje é a doutora Tereza Cristina, ou o seu secretário executivo, que facilitaria muito esse tipo de diálogo e de discurso, e tenho certeza que nós não teríamos chegado aonde nós chegamos. Mas quis o governo, eu não sei por que vias, fazer esse tipo de engenharia, aonde uma instituição que tem um status de secretaria ser subordinada a uma secretaria. É um negócio complicado, que quero te dizer que nessa minha cabecinha aqui idosa, tá difícil de entender, tá entendendo? Tá difícil de entender. Então, essas são todas o que eu falei, as arestas que têm que ser limadas para a gente poder entender as coisas, para ver que, por exemplo, eu posso falar por mim, porque eu individualizei o meu pedido de exoneração, né? Elas não foram concretizadas no esclarecimento que eu precisava, mas eu garanti para os meus colegas e garanti também para a administração que eu jamais deixaria de produzir, porque foi isso que nós conversamos há pouco, né? Eu me sinto apto para continuar produzindo. Então, eu tenho que honrar com aquilo que a sociedade espera de mim e por aquilo que eu sou pago. Então, eu continuarei trabalhando, sem o menor problema, mas eu não posso, administrativamente, com divergência de pensamento, estar associado àquilo que não me comove, não me impulsiona, não me dá o ritmo da paixão que eu tenho para aquilo que eu gosto de fazer, né? A ideia é mais ou menos essa. Para você, há um jogo de interesse de alguém que está no comando da CEPLAC para não passar as informações corretas para a ministra, nem para o presidente Bolsonaro, há esse jogo político para que a CEPLAC venha sendo gradativamente aniquilada, né? Aniquilada do processo de expansão, né? Algo que está fora do conhecimento do nosso presidente da República? Eu penso, viu, que nós temos que fazer um meia-culpa. Meia-culpa. E aqui eu não quero fugir como funcionário da CEPLAC, porque eu não posso colocar nos meus colegas do passado, né, os meus sentimentos de hoje. Quando nós éramos a CEPLAC, né, o pessoal fala muito por aqui, a toda poderosa CEPLAC, né, um ministério dentro do ministério, é claro que, de acordo com as idiosincrasias de cada um de nós, uns usam isso de um jeito e tem outros que usam de outro jeito, né? Fazem dessa possibilidade do poder a arrogância, não sei o quê. Isso vão ficando manchas, e as pessoas que exercem no seu sentimento a mágoa, né?
guardam isso e, quando podem se vingar, se vingam. Eu temo que isso esteja acontecendo. Eu temo que isso esteja acontecendo. Então, existe entre alguns, não sei quais, mas isso me transfere muita clareza, porque já participei de algumas reuniões dentro do Ministério e a fala me deixa isso claro, pelo menos no meu sentimento, de que existe ali uma mágoa, né, guardada, e porque agora eu estou à frente, aquilo que eu puder fazer para deixar de lado, afastar, não concluir, né, eu vou fazendo. Então, eu, lamentavelmente, tenho que incluir no meu pensamento, ou nas possibilidades do que esteja acontecendo, a essa mágoa retida e que agora está sendo objeto daquela vingancinha que o ser humano gosta de fazer em alguns momentos. E, evidentemente, e isso nós estamos sentindo, né, as nossas reivindicações estão sendo represadas em alguns setores do governo, em alguns setores do governo, né? Tanto faz que seja a ministra ou tanto faz que seja ao nosso presidente, né? Eu quero te dizer que eu sou uma pessoa que meu conhecimento político eu considero muito pequeno, político partidário, eu não tenho partido, nunca fui muito relacionado com essas coisas. Claro, eu me relaciono com uma política porque eu me considero um ente político, né? Mas talvez hoje nós não tenhamos alternativa para essas questões, né? E nós nunca dissemos que nós estamos certos. Não, não existe isso. Esse discurso não existe. O que existe é a necessidade de ser ouvido e ouvir razões. Porque como nós temos capacidade de discernir as coisas, e no diálogo produtivo, eu poder estar conversando com os outros para poder compreender e a gente chegar no meio termo. O que nós reivindicamos é isso, né? É poder dialogar. Agora, é claro que, devido a esse passado, e aí por isso que eu disse, tem a nossa meia-culpa da arrogância, e ficou aquela mágoa, e tem alguns, né, não sei quantos nem quem, mas os sintomas traduzem isso, é que estejam causando esses impedimentos de chegar às fontes verdadeiramente com as expressões e os conteúdos dos quais saem da nossa boca, porque tem muita gente distorcendo aquilo que a gente fala, justamente para causar algum prejuízo, mas, de novo, né, falando por mim, eu não tenho nenhum medo sobre isso, porque quando você fala a verdade, você jamais consegue falar diferente. E quando você fala uma mentira, como aquilo é mentira, aquilo não sai do seu coração, você certamente será pego na mentira, porque você não vai conseguir reproduzir um terço daquilo que você falou antes. É por isso que nós temos confiança de que, ao sermos ouvidos, pelo menos a ressonância será do mesmo nível na capacidade de ambos entenderem razões. Nós compreendemos que o governo atual está com muitas dificuldades, está com muita dificuldade. Quem é que imaginava que nós estaríamos há mais de um ano aí parados, sem poder fazer nada por conta dos efeitos pandêmicos que estão acontecendo agora? Nós precisamos salvar vidas, né? Então, essas dificuldades são inerentes, mas é preciso que se sentem as pessoas, aqueles que podem pensar o país, para a gente poder discutir as alternativas que são mais viáveis para esse instante, tanto que seja na área prioritária atual, que é da saúde, como na área que nós estamos conversando agora, que é da agricultura. Somente isso, somente isso. Esse pensamento, essa vontade de realmente revitalizar e trazer a público e ao governo, de maneira direta, o esclarecimento desse assunto que é tão importante para todos nós, motiva, inclusive, esse canal aqui, essa jornalista que vos fala, de continuar seguindo essa bandeira, de continuar apoiando vocês nesse projeto, nessa base de levar esclarecimento para todos. Não só a base do governo federal, que precisa entender tudo isso que o Fernando está falando, o Miller, que Raul, que todos os outros que tiveram, Caio, que estiveram aqui e que vão estar ainda, né? Porque a batalha de levar
Fernando, esse esclarecimento, seja pelas fontes oficiais do governo, ou seja, por esta mídia alternativa, que instigue no nosso presidente da República, que instigue na nossa ministra Tereza Cristina, acredito serem profissionais, pessoas que têm, sim, a capacidade de ouvir, de entender, mas que está precisando que quebrem, que cortem esta barreira que não está permitindo o conhecimento chegar até eles. Nós vamos dar sim esse segmento, porque a CEPLAC não é, mais uma vez eu volto com essa frase, a CEPLAC não pertence apenas aos produtores de cacau. A CEPLAC é o interesse de todos nós brasileiros. E a CEPLAC como instrumento de conhecimento, porque atrás dela tem um universo de informação, tem um universo de pesquisa e tem um universo de renda, de economia, algo que pode ser e deve ser muito bem aproveitado por todos nós, principalmente para o Brasil como um todo, expandir, né, ampliar essa base de informação, de conhecimento. Eu quero te agradecer, Fernando, por esse belíssimo bate-papo, né? Entrevista aqui contigo, muito esclarecedora, muito fortalecedora para essa bandeira que a gente segue. Eu é que agradeço essa oportunidade, porque eu sou um positivista incorrigível. Eu tenho muita esperança, né? E a esperança é aquilo que nos move a formar novos objetivos, né? De que a concórdia há de ser estabelecida em função de um projeto nacional, aonde a agricultura brasileira, e particularmente a agricultura do cacau, prevaleça. É essa a esperança que eu tenho. Tenho certeza e acredito nisso, que as autoridades, seja elas quais forem, estarão dispostas a reunidas, né, numa mesa, a partir de diálogo, chegarem à conclusão daquilo que seja o melhor para a CEPLAC, para os produtores de cacau, para o Brasil, enfim. Você tem sido essa pessoa que tem ajudado muito e eu quero lhe parabenizar por sua iniciativa e coragem. Muito obrigada, Fernando. Gente, esse foi mais um Acorda Brasil, com mais essa edição importante para o fortalecimento da nossa cacauicultura e para a revitalização da nossa querida instituição CEPLAC. Segunda-feira tem edição especial para você, é o Acorda Brasil, aqui rompendo fronteiras para levar informação e o Rádio Zap representando sempre os seus olhos, ouvidos e a sua voz.